Vamos conversar com o meia Diego Jardel, ele que é catarinense de Águas Mornas, no estado passou pelo Camboriú, Imbituba e Avaí. Eu lembro. Também jogou pelo Botafogo, pelo Cuiabá. É o nosso Sheik de Águas Mornas, agora joga no Ajman Clube da primeira divisão dos Emirados Árabes. Muito boa tarde, Diego, já está na telinha ali. Pronunciei certo, Diego, é Ajman Clube ou Ayman Clube? Boa tarde. Boa tarde a todos vocês, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com todos vocês. Você falou certo, é isso aí exatamente, é Ajman aqui do Emirados Árabes. Legal demais. De fazer uma espécie de entrevista coletiva, você já fez muitas, já concedeu muitas na sua carreira. Primeiro a te fazer uma pergunta, Diego, é Sérgio Badá, de Chapecó. Olá, Diego, um abraço para você. Bom jogador, habilidoso, perna esquerda, boa bola parada. Sempre gostei do futebol do Diego Jardel quando o vi jogar. Mas agora está nos Emirados Árabes. O que é que... Explica um pouco para nós. O que acrescenta na vida de um jogador de futebol se transferir para os Emirados Árabes? É só questão financeira ou tem algum outro motivo que leva muitos jogadores a sair do Brasil para ir jogar no mundo árabe? Primeiramente, obrigado pelas palavras, Sérgio. É um prazer falar com você. E quando eu recebi a proposta para vir aqui para o mundo árabe, né, já estou indo para praticamente a quarta temporada, né, aqui fora. A primeira, com certeza, a primeira intenção que fez eu vir para cá foi o lado financeiro, com certeza. Mas depois, com o passar do tempo, a gente vê também como uma oportunidade, né, uma porta que se abre aqui, uma vitrine para o mundo asiático, até mesmo aqui também está muito próximo da Europa, então muitos jogadores e treinadores europeus passam por aqui, então é uma oportunidade também da gente estar mostrando o nosso futebol para estar abrindo portas também no mundo europeu e até mesmo aqui na Ásia. Legal demais. Não sei se são os ares dos Emirados Árabes, mas o Diego parece estar mais novo do que quando saiu aqui do Avaí. Mas vamos fazer o seguinte, próxima pergunta de Criciúma, Renato Semensati. Grande abraço ao Diego Jardel, prazer em revê-lo, fez sucesso. Aliás, o homem, o que tem de acesso no currículo é uma grandeza, né? Mas vamos lá. Diego, o que você passa pra gente no futebol aí no Emirados Árabes? Porque eu me lembro de uma entrevista que vi recente de um treinador brasileiro que trabalhou aí. Ele falou assim, aqui é o seguinte, aqui o Sheik escala e acabou. Ele dá 11 sugestões pro treinador. Mas afora isso... Como é que é a questão de treino de vocês, de trabalho? Quanto é que se treina aí? Porque sempre quando vem um jogador, por exemplo, quando você volta dos Emirados Árabes, até chegar ao nível físico que se atua aqui no Brasil, tem que ter um pouquinho de paciência e tudo mais. Como é que é o estágio hoje aí, Diego? Sem dúvidas, Renato. É um pouco difícil os primeiros meses, né? A adaptação, enfim, a cultura. Mas a questão de treinamento é que a gente sente muita diferença realmente, até porque o calendário aqui ele tem muito menos jogos do que no Brasil, né? Aqui, em uma média, a gente disputa de 30, 35 jogos, no máximo 40 jogos por temporada. Então, isso no Brasil é muita diferença, né? A maioria dos clubes hoje no Brasil jogam aí 60, 70 jogos. Então, pesa muito, mas um fator que eu sempre encarei desde que eu cheguei aqui é sempre me aprimorar, fazendo treinos extra, né? Fazendo meus trabalhos extra-campo, em horários alternativos, para sempre manter a forma física e manter o meu nível também de performance, né? Então, eu venho encarando dessa maneira desde que eu cheguei aqui em 2017 e acredito que isso foi um dos pontos chaves para minha sequência aqui no mundo árabe. Legal, vamos para Joinville, Diego Jardel. A pergunta agora é da Drica Evarim. Boa tarde, Diego. Primeiro, parabenizar ele aí com essa camisa do Tupac, que tem um bom gosto musical. Além disso, Diego, eu queria te perguntar como é que está sendo essa questão da pandemia aí, como é que vocês estão se adaptando? E a outra pergunta que eu queria te fazer você já está aí desde 2017, como é que você tem visto o futebol brasileiro nesses últimos anos? Boa tarde. Primeiramente, né, sobre a tua primeira pergunta sobre a pandemia, aqui o país ele já está muito mais avançado, né, do que muitos outros países, né, eu digo assim, relacionado ao mundo, né. Aqui, principalmente, a maioria da população já está vacinada, então
é tudo muito mais fácil, muito mais tranquilo para conseguir se organizar, né? Então, em relação à tua outra pergunta, e desculpa agora, só não lembro agora a tua segunda pergunta. A Drica pode repetir pro Jardel. O inglês, então eu não sabia falar, então sofri bastante com por causa da língua, né, primeiramente, e depois também por causa do futebol, né? Por causa do futebol, enfim, aqui, não sei se vocês sabem, mas é permitido apenas 4 estrangeiros por clube, né? Então os outros jogadores são todos árabes, então assim, eles não têm muitas vezes eles não têm a linha de raciocínio que você, não pensa a mesma coisa que você dentro do campo. Então, assim, no começo, para você conseguir compreender a maneira que eles jogam, que os jogadores árabes jogam, isso é um pouco difícil. Mas, assim, no dia a dia, tu treinando, tu se aperfeiçoando, trabalhando, conversando com eles, você vai conseguindo entender eles melhor e aí é onde que começa a aparecer o seu futebol e as coisas começam a acontecer melhor. Comigo foi assim, cara, os primeiros 6 meses eu sofri bastante aqui, mas depois as coisas foram acontecendo, as coisas naturalmente foram se abrindo as portas e as coisas, graças a Deus, têm caminhado muito bem desde a minha chegada aqui em 2017. Legal, Diego, a gente vai fechar essa entrevista coletiva com a pergunta do Fábio Machado, que fala de Floripa, direto da biblioteca lá na casa dele, o Cantinho do Guerreiro. Quero saber do Fábio se ele tem um livro aí que fala de águas mornas, Fábio. Olha, eu devo ter, Mancha, devo ter. Vou dar uma olhada aqui na biblioteca, né? O lado direito aqui é só futebol, né? Só esporte, e o lado esquerdo aqui é literatura geral. Mas é um prazer falar com o Diego Jardel, né? Já troquei algumas ideias com ele em particular, no privado. Gosto muito do trabalho do Diego Jardel, da seriedade dele. Mas, Diego, eu vou me permitir ampliar um pouquinho a pergunta da Drica Evarini. A Drica de Joinville fez uma pergunta em relação ao futebol brasileiro de hoje. A pergunta que eu te faço é o seguinte: tu já ouviu aí a pergunta sobre o futebol brasileiro, mas tipo assim, relativa ao passado e o presente? Tipo, o 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha, por que o Brasil não consegue mais destacar grandes jogadores, né? Muitas vezes se limita a Coutinho,
a Neymar? Ou seja, por que o Brasil não é mais aquela potência do passado? Então, tipo assim, a pergunta que eu te faço é isso. Já chegou ao teu ouvido perguntas desse tipo? Mais uma vez, muito legal falar contigo. Obrigado, Fábio. É um prazer novamente falar com você. Cara, sim, essa pergunta é bem interessante e dá uma oportunidade até para a gente falar um pouco mais abertamente sobre isso, né? Mas, assim, a minha linha de raciocínio, o que eu penso, essa é a minha opinião, mas respeito as opiniões dos outros, o que eu percebo muito é que hoje o técnico brasileiro, ele tira um pouco da liberdade do atleta dentro do campo. Do atleta poder fazer uma jogada individual, do atleta poder fazer algo que ele gosta dentro do campo. Hoje, por exemplo, eu falo por mim, desde a minha chegada, enfim, desde que eu me tornei jogador de profissional, eu vejo uma cobrança até do meu pai, por exemplo, que sempre fala: pô, Diego, por que você não dribla mais? Por que você não faz uma jogada individual e tal? E uma coisa que eu percebo muito, cara, no que acontece hoje, né, no futebol em si, no futebol brasileiro, é que o treinador ele tira um pouco dessa tua liberdade, de você fazer uma jogada individual. Até você pode fazer, mas se você errar na primeira e errar a segunda, é capaz dele te substituir no intervalo, entendeu? Então, assim, tu fica um pouco receoso de tomar uma decisão, de tomar uma atitude de tentar fazer uma coisa diferente. Então, assim, hoje a gente vê o futebol brasileiro muito carente só do Neymar, que é o único cara que eu vejo que faz o diferente, que faz uma coisa diferente do outro jogador brasileiro. Então, assim, eu acredito que o Brasil não perdeu isso. A gente vê que o futebol brasileiro hoje, muitos jogadores que tentam fazer isso aí, muitas vezes ele está no banco, ele joga pouco, então ele prefere fazer aquilo que o treinador pede, que é o quê? 1-2, domina, passa, domina e movimenta. Então, assim, hoje o treinador ele pede muito mais um jogador dinâmico, forte, que corra bastante, do que propriamente um jogador criativo, um jogador que consiga fazer uma jogada plástica. Isso é a minha opinião, é o que eu vejo hoje do futebol brasileiro. Então, hoje, por isso, eu acredito que o futebol brasileiro está tão carente do Neymar. Como eu vi quando eu cresci, né? Eu sou da década de 90, então eu cresci vendo Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, enfim, jogadores criativos, jogadores que faziam algo diferente, né? Então essa é a minha opinião que eu vejo, principalmente hoje acontecendo no futebol brasileiro. É o treinador brasileiro, não estou generalizando, mas eu vejo muito isso acontecer, que o treinador está tirando um pouco da criatividade do futebol do jogador brasileiro. Já te questionaram aí sobre isso, tipo, ô Diego, por que o Brasil não tem mais aquilo que tinha antigamente? A pergunta que eu te faço é, já chegou isso até o teu ouvido aí? Esse tipo de pergunta? Sim, claro, cara. Claro. Já muitas vezes já conversaram isso comigo, e eu percebo isso aqui fora, porque quando chega um jogador brasileiro aqui fora, Fábio, a primeira coisa que eles falam: pô, tu é brasileiro, cara, então você é um mágico, você sabe fazer coisas diferentes, você tem, assim, algo diferente com a bola, você faz coisas diferentes com a bola. Então, é para você ver. Então, hoje, o brasileiro carrega isso ainda. Então, a gente não pode perder isso, principalmente aqui fora. Eles olham para o brasileiro, para o jogador brasileiro, como o futebol e o Brasil é como se fosse casamento, sabe? É uma coisa que, para eles, enche os olhos do pessoal aqui fora, né? Principalmente dos árabes e tal. Então, eles esperam algo diferente do jogador brasileiro. Então, eu acredito que o Brasil está um pouco carente disso, né? Desse jogador que faz essa coisa diferente dentro do campo, né? Então, essa é a minha opinião. Eu acredito que seja isso um dos fatores que eu percebo do futebol brasileiro nos últimos anos. Diego Jardel, agradecer demais aí essa entrevista coletiva com a gente. Terminando essa pandemia, todo mundo vacinado, eu e o Fábio vamos aí te visitar. A gente avisa antes, claro, avisa dar uma ligadinha antes. Vamos aí te visitar nos Emirados Árabes. E vamos levar água mineral de águas mornas para ele, hein? Vamos levar tudo. Olha só, sucesso, mais sucesso aí nessa tua passagem aí pelo Asman Clube, e espero contar contigo aí novamente em outra oportunidade ao vivo aqui no clube. Cara, primeiramente queria agradecer a todos vocês aí pela oportunidade, né? Muito bacana sempre falar com vocês, falar um pouco do futebol, da minha vida aqui fora, né? É um pouco difícil sempre ter esse espaço, né? De poder falar um pouco como é que tá sendo as coisas aqui. Então, queria agradecer a todos vocês aí por essa oportunidade, abrir as portas.
e estou à disposição. A qualquer hora que vocês precisarem, estou à disposição de todos vocês. E mais uma vez, obrigado aí pela entrevista e pela oportunidade. Valeu demais, Diego Jardel, meia do Asman Clube, ele que é o orgulho de Águas Mornas.